No ar, mais uma edição do Economia e Sociedade. Boa noite. A presença já é habitual. Egas Daniel é o nosso comentador residente. Boa noite, Dr. Egas, e bem-vindo a mais um Economia e Sociedade, o seu programa semanal aqui na MBC TV. Boa noite, obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Cumprimento a todos que nos acompanham, cumprimento a si e é sempre um prazer. Muito bem. Vamos então avançar com o que preparamos para esta semana. Preparou, na verdade, o Dr. Egas. É o ponto prévio, tem a ver com a gestão do 13º salário da função pública. O que há de concreto? Bom, o 13º salário é aquele que é sempre esperado pelos funcionários públicos. Aliás, já historicamente, era um salário que já passava a fazer parte das projeções de previsão salarial dos funcionários públicos. Era uma espécie de cabaz de final do ano. Era uma espécie de cabaz garantido. Assim, estamos em novembro, dezembro, os gastos excessivos do mês de dezembro depois eram compensados pelo longo mês de janeiro, que depois era caracterizado também pela necessidade de compra de materiais escolares por parte dos pais. Então eu cresci, os meus pais suprindo as necessidades de janeiro à luz ou com base no 13º. Significa que passou a ser previsível e garantido, mas depois das sucessivas crises que o país começou a viver, agora já não é tão previsível, embora esteja estabelecido que ele está lá, é um direito do funcionário público, mas é uma vírgula aí, é um direito condicional, tal como o porta-voz do governo fez referência. Mas não mudou nada, quer dizer, quando ele era previsível também era um direito condicional, só que agora a única coisa que mudou é que já não é previsível. Exatamente. Ainda permanece... Há sempre uma incerteza. Há sempre uma incerteza. Chega ou não chega? Chega ou não chega. E ano passado tivemos esta situação em que até a comunicação do chefe do Estado, a nação, na Assembleia da República, depois de incerteza, depois até o novo governo, quer dizer, pelo menos a nova administração, depois veio nos dar aquela gestão de pelo menos ser pago na metade. E para dar um bom sinal à sociedade, os funcionários de alto escalão parece que não tiveram o 13º, quer dizer, os primeiros nos sacrifícios, os últimos nos benefícios. Supostamente era a aplicação, era a testagem deste princípio. Agora, como gerir, de certa forma, um contexto onde os salários não têm aumentado proporcionalmente, por exemplo, ao aumento dos preços, onde os salários, apesar de terem sofrido um bom aumento em alguns casos, no âmbito da implementação da tabela salarial única, mas como explicar a aplicação de várias medidas restritivas em simultâneo? Exatamente. Primeiro, congelar as promoções. Estamos a dizer que não está a haver promoções, pelo menos em alguns setores que eu conheço, não está a haver progressões e também em alguns setores que eu conheço. Por exemplo, no setor da educação, você pode reunir todas as condições. Imagine que você tenha terminado o doutoramento, está a dar aulas, tem um número de anos de experiência suficiente, tem 2 artigos ou 3 artigos publicados nos últimos 2 anos, tem avaliação de desempenho bom ou muito bom nos últimos 3 anos, reúnes todos os requisitos, mas não podes ser chamado de professor, doutor, auxiliar ou professor, doutor associado. Vais continuar no escalão da tabela salarial, aquele escalão baixo, por exemplo, de 15C, quando por uma promoção que mereces, porque reúnes os requisitos, estarias no salão, na escala salarial de 18C. Ao mesmo tempo, reunindo todos os requisitos para que seja promovido, para que tenha progressão
para que tenha promoção. Depois, tecnicamente, há diferença entre essas duas coisas, mas pronto, não vamos perder tempo, talvez, a explicar isso. Mas como explicar a este funcionário que o seu salário... Que não será desta vez, número 1. Número 2, que o seu salário está congelado, não pode aumentar desde 2022, a quando da implementação da tabela salarial única, e depois lhe explicar novamente que, olha, o 13º não há certeza se o 13º vai ser pago, ou se será pago, não vai ser a 100%, pode ser a 50%, a 30%. Então, há um dilema aqui. Há o dedo do FMI aqui, nessas decisões. Bom, o FMI, ele olha para o quê? Ele olha para os indicadores macros. O que o FMI está a dizer? Ele, para fazer as suas avaliações, tem lá métricas, e uma das métricas é se o que você paga aos funcionários públicos no seu país tem que ser resultado da sua capacidade produtiva. E há limites. Um país normal, em média, 10%, 10% do seu PIB pode servir para pagar os funcionários públicos. Mas quando estamos a 17%, a 14%, mais ou menos os níveis em que Moçambique está, então estamos a dizer que a riqueza que a economia está a gerar está sendo absorvida, boa parte dela, pelo menos na lógica das receitas do Estado, para o pagamento dos funcionários públicos. E isso está a pôr em causa a capacidade do Estado ter liquidez remanescente para fazer um investimento público. Então, nessas circunstâncias, o FMI olha para o rácio. Diz que a sua massa sobre PIB, diz que não, tens que reduzir a massa. Reduza o denominador. Primeiro ele diz que, olha, na verdade é um rácio. Quando nós dizemos 14%, estamos a dizer a massa salarial está no numerador, para quem fez matemática básica, e o PIB está no denominador. O FMI, ele quer reduzir esta massa salarial, tendo em conta as boas práticas internacionais. Sim. Quais são as opções que o governo tem para reduzir o rácio? É cortar a massa salarial sobre o PIB, significa se reduz os salários, diminui o rácio, por um lado, ou, alternativamente, aumentar o PIB. Se aumenta o PIB, também diminui o rácio, ou seja, aumenta a capacidade produtiva, consequentemente melhora o indicador da massa salarial sobre o PIB. Mas estamos num contexto onde o nosso PIB vem cocheando. É um dilema. É difícil. Qual foi o aumento do PIB, por exemplo, para 2024, no ano passado? Foi de 2%, 2,2%. Está abaixo do crescimento populacional. Qual é a previsão do PIB para este ano, 2025? Mais ou menos 2,9%. Está equiparado ao crescimento populacional. Então, estamos a dizer que o PIB ele está a aumentar de forma tímida. Então, a velocidade, o ritmo com o qual se pode diminuir o rácio da massa salarial sobre o PIB é muito lenta. É pé coxinho. Exatamente, é coxeando, é gatinhando. Então, significa, se o governo quiser seguir a recomendação ao pé da letra, teria que cortar salários ou teria que congelar os salários ou teria que gerir, tal como o nosso tema diz, teria que gerir essa flutuação das remunerações, essa flutuação da massa salarial. E uma das formas de gerir, por exemplo, é tentar minimizar a folha salarial adveniente do 13º. É aí onde entra essa discussão toda do 13º, se é pago ou não. Então, vai ser difícil o governo pagar com conforto o 13º quando não está a ter estímulos sobre o produto interno bruto capaz de gerar as receitas necessárias para fazer o pagamento do 13º. Ou então vai fazer o que aconteceu no ano passado. Quer dizer, no final do ano passado, praticamente, estamos a dizer que para pagar salários, o Estado teve que recorrer ao sistema financeiro. E digo-vos, tecnicamente, é um nível crítico. Tecnicamente, é um nível crítico quando, para fazer face às despesas correntes, tu vais ao sistema financeiro, tu vais te endividar para pagar salário. Aliás, nem precisa ser o governo, mesmo uma empresa. Se uma empresa chegar ao nível em que vai para o banco pedir emprestado dinheiro, pedir empréstimo
para pagar aos seus funcionários, não está numa situação boa em termos de gestão financeira. Tem que ir ao banco para pedir empréstimo para fazer investimento. Para fazer investimento, porque é lá onde você vai ter retorno que vai pagar os juros do empréstimo contraído. Sim. E vais ter o remanescente que vai melhorar o retorno sobre os ativos que tu tens. Quer dizer, tecnicamente é isso. Não, estamos a dizer que a situação não muda drasticamente. O que aconteceu no ano passado, o que aconteceu no ano antepassado, o que aconteceu em 2022, estas coisas não mudam drasticamente, esses indicadores não mudam de dia para noite, considerando que o PIB está a crescer de forma tímida, a produção em Moçambique está a aumentar de forma tímida. Então, os salários também tenderão a ser mexidos de forma tímida. Então, a timidez no aumento dos salários está a refletir a timidez na produção nacional. Então, é por isso que depois gera esta confusão toda, se há ou não pagamento, quanto é que se vai pagar. Mas, no final das contas, o governo terá que equilibrar a decisão a ser tomada. Terá que ponderar todos os fatores. Claro, tem que ponderar a disponibilidade, que é a condição, por exemplo, estabelecida por lei, mas também tem que ponderar a satisfação dos funcionários públicos. Exatamente. Tem que ponderar o que depois disso pode gerar em termos de qualidade de provisão de serviços. Porque todos nós dependemos de funcionários públicos. Impacto Sim, no dia a dia. Tem impacto no dia a dia. São professores, são enfermeiros, são os que nos atendem em diferentes serviços públicos. Então, todos esses precisam estar num certo nível mínimo de satisfação para garantir o serviço de qualidade que já é crítico. Então, o salário na gestão é um elemento de motivação, apesar de ser um elemento higiênico, mas é um dos principais. A pessoa começa a se preocupar com outros fatores em termos de satisfação quando está no trabalho, mas depois de garantir o básico que é o salário. Exatamente. Então, em outras palavras, temos que, no mínimo, assegurar que, de facto, essa gestão não resulte, não quebre, esteja aí no meio, o equilíbrio seja assegurado, de facto, pelo governo na sua gestão. Vamos então avançar para os 50 anos de ajuda externa em Moçambique. Coloco aqui uma questão. Esta ajuda externa a Moçambique, entre parênteses, ajudou ou atrapalhou? Bom, primeiro é que na condição em que nós chegamos e ficamos independentes, é de facto era extremamente complicado começar o país sem contar com nenhum tipo de apoio. E na altura, quando da independência, naturalmente nos inclinamos ao bloco socialista, inspirado na ideologia marxista-leninista, que fez parte do bloco dos países que nos apoiaram até a independência. Então, o plano prospectivo indicativo, desenhado na altura, em 1979, para acabar com o subdesenvolvimento em 10 anos, significa até 89 já seríamos um país mediamente desenvolvido. Este plano contava com o financiamento da junta dos países socialistas, que no final não aconteceu. Em média, só recebemos de 100 a 200, 300 foi o máximo, milhões de dólares em ajuda para financiar um plano de desenvolvimento de um país que acabava de chegar à independência e que tinha muitas necessidades por resolver e que até tinha somente 6% de pessoas alfabetizadas na altura. Estamos a falar de 1975 a 89. Praticamente, sim, mais ou menos neste intervalo, até 87, até o país decidir abandonar toda a fama associada ao socialismo, ao bloco, né, socialista, até abandonar, não no sentido ideológico talvez, mas no sentido de alianças, até abrir-se para as instituições multilaterais. Estou a falar concretamente da Bretton Woods, do Banco Mundial e do FMI. Então, a ajuda logo depois da independência, ela teve um papel mais de suprir, talvez, necessidade. Aliás, até foi mais de tapar o buraco que a guerra estava a criar. Exato. Ou seja, não ajudou.
Não ajudou de facto. Agora, se atrapalhou, talvez não chega a este nível. Agora, quando entram as instituições, essas, FMI, Banco Mundial, aí sim houve uma boa injeção de capital para o país, até ascendeu a cerca de 1,2 mil milhões de dólares ao ano, significa que foram grandes fluxos de ajuda externa, mas foram acompanhadas também por políticas de liberalização do mercado, liberalização dos preços, e esses elementos de liberalização às vezes não respeitavam certo contexto local. Exatamente. Algum tipo de ajuda, quando é dada, por exemplo, vou dar um exemplo simples, quando eu chego e distribuo milho de forma cega para todos os distritos do país, é só um exemplo que estou a dar, ou para alguns distritos do país, aqueles distritos que são altamente produtivos e que talvez poderiam escoar os seus produtos para outros sítios, quando há milho a ser distribuído, entre aspas, estamos a dizer que o preço vai reduzir tanto, de tal sorte que aquele distrito que produzia um pouco passa a não produzir também. Afinal, no ano passado produzi, não consegui vender porque houve ajuda de milho que veio e foi distribuído. Então o meu preço foi tão baixo e o meu incentivo, a recuperação dos meus custos para produzir este ano, não aconteceu. Então, estamos a dizer que sim, é ajuda, ajudou nessa perspectiva, mas quando ela não é orientada, quando é desestruturada, quando ela não é organizada e orientada para locais e para setores que não criam distorções do mercado, esta ajuda, parte dela acaba atrapalhando. Podemos dar como exemplo de ajuda que atrapalha a orientações que o próprio FMI deu ao país, por exemplo, algumas indústrias que fecharam. A questão da castanha de caju, por exemplo. Bom, e outras tantas. E outras tantas. A castanha de caju é uma que tem sido falada e replicada. Acredito que haja estudos que aprofundam o porquê, por exemplo, do fracasso da recomendação associada à castanha de caju. E eu acho, mais uma vez, que alguma coisa deve ter sido não bem estudada. A forma como talvez se fez a transição, a forma como talvez se alterou o sistema todo de produção da castanha de caju, pode ter levado a esses desempregos em massa que nós assistimos. Mas, mais uma vez, o elemento que eu quero destacar também é que a culpa não é só de quem ajuda. O ajudado também tem que o ajudado estar em condições tem uma de contraparte. saber receber essa ajuda e cuidar. O ajudado tem uma boa contraparte, porque o ajudado ele tem a prerrogativa de dizer sim ou não. Mais uma vez, se é para receber milho para distribuir naqueles distritos onde temos altos níveis de produção, o ajudado tem a possibilidade de orientar melhor essa ajuda. Então, e muitas vezes, provavelmente, às vezes, quando nós recebemos ajuda, ficamos cegos em relação a onde é que essa ajuda vai. Muitas vezes usamos o princípio de que a cavalo dado não se olha os dentes, mas ele pode te morder. Então significa que os condicionalismos podem estar camuflados sob forma de espinhos para nós mesmos. Então, é importante toda ajuda que vem para o país, para o orçamento, para os setores, para a produção, setores sociais, setores econômicos. É muito importante nós termos a última palavra no direcionamento dessa ajuda. 2, é muito importante nós termos a coordenação principal a coordenação no sentido de nós sermos nós a chancelar que setores vão se apropriar daquela ajuda e que setores devem coordenar para maximizar os elementos associados àquela ajuda. Estamos a falar, de uma forma geral, de soberania. Estamos a falar disso. O que sucede, mais uma vez, qual é a grande diferença? Eu vou explicar isso porque existem casos documentados sobre a eficácia da ajuda dos países, por exemplo, asiáticos e depois dos países africanos e por aí em diante. A China e a Índia, parecendo que não, tiveram programas do Banco Mundial, tiveram programas do FMI, tiveram programas de apoio. Foram receptáculos também. Sim. Não, definitivamente, não há sombra de dúvidas. Mas qual era a grande diferença? Qual é a grande diferença?
A grande diferença é que quem estava na liderança daqueles programas, quem dizia para onde é que a ajuda vai, quem no final até desenhava os projetos que devem ser financiados pela ajuda, eram os países destinatários. O chinês não deixava de jeito nenhum um técnico do Banco Mundial trabalhar sozinho. O chinês não aceitava que alguém vindo com o seu programa de apoio chegasse lá e implementasse sem nenhuma socialização e sem nenhuma apropriação total ou completa dos técnicos do governo que acompanhavam dia e noite a pessoa ou o representante da instituição ou do país que está a trazer ajuda. E no final, eles apropriavam-se de tal sorte que a orientação era de que logo depois do apoio, eles devem ser eles a implementar em termos de aprendizagem tida no processo de ajuda resultante, por exemplo, do programa que foi financiado. Ou seja, em outras palavras, o grande diferencial que eu acho que nós temos que melhorar é quem traz ajuda não é supostamente a pessoa que deve trazer também o plano, a orientação, o estudo, a canalização e todas as regras sobre onde vai, como vai, quando é que é executado, para que setor. Nós temos que chegar a um nível onde dizemos que, olha, se esta ajuda não financia algum programa, projeto ou plano alinhado à nossa estratégia de desenvolvimento, então vamos pôr essa ajuda em stand-by, em pausa. Temos que ser capazes de orientar a ajuda. Dizer, olha, sim, as áreas onde nós precisamos de apoio neste momento é A, B e C. Qualquer ajuda que vier tem que ser orientado para aquelas áreas. Acho que é um dos elementos muito importantes. Temos que nos apropriar da agenda associada aos diferentes tipos de ajuda que nós recebemos. E não somente isso, temos que ser capazes de controlar o fluxo vindo das diferentes fontes de ajuda que chegam para o país. Exatamente. A ajuda não pode estar espalhada, não é qualquer um chegou e está a ir a financiar poço, qualquer um chegou e está a ir a financiar aquilo, cada um chega e financia o que pretende e que acha que deve financiar. Temos que minimizar as sobreposições, temos que minimizar, por exemplo, as contradições, temos que assegurar que, olha, existe um plano estratégico que orienta para onde é que vai ajudar. Quando é assim, a ajuda já não vai atrapalhar. Ela vai ajudar de facto, porque ela já ajudou a Índia, já ajudou a China. Por que não pode ajudar Moçambique? Temos de estar, de modo geral, organizados como país. Sim, temos que estar organizados. Aí entra o Ministério da Planificação, por exemplo, e Desenvolvimento. Sim. São essas instituições que efetivamente orientam melhor o que o país precisa. Eu acho que há dois ou três elementos também que minimizam, que poderiam melhorar o grau de eficácia da ajuda e poderiam minimizar o nível com o qual talvez a ajuda pode atrapalhar alguns planos de desenvolvimento. Por exemplo? Primeira coisa, o grau de previsibilidade da ajuda é baixo. Significa que há coisas que o governo coloca no seu plano e depois chega um parceiro e diz que não, eu posso financiar isto. Vamos lá supor que é uma escola, é um hospital. É um exemplo apenas. E o que o governo faz? Na sua planificação, já não coloca verbas para aquele hospital e para aquela escola. Aquela escola, se foi escolhida e se está lá, é porque é importante. Faz parte do plano estratégico do desenvolvimento humano, não é isso? Do país. Mas quando o parceiro, depois de prometer, não cumpre, o que acontece? Ou não desembolsa a tempo. Como o Estado já retirou a mão, já não é flexível em devolver o valor para poder continuar com o processo de construção. Porque já foi desviado. Então, há um custo associado ao atraso daquele hospital, há um custo associado à não construção daquele hospital, há um custo associado ao adiamento daquele hospital. Agora a pergunta é, por que não se desembolsou ou se desembolsou tarde? É TPC também que nós temos que fazer. Será que nós cumprimos com todas as orientações, com toda a conformidade que o doador exige? Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes acaba sendo também a nossa fraqueza institucional.
O doador quer um plano de viabilidade, quer um plano, por exemplo, ambiental, quer um mapa, quer que se estude elementos de gênero associado, quer que se estude... Quer dizer, existem aí elementos condicionantes. É por isso que muitas vezes a ajuda, ela atrapalha nos condicionalismos, quando os condicionalismos não são bons. Há casos em que é nossa própria organização. Os condicionalismos nos impõem nós a nos organizarmos o suficiente para melhorar a captação da ajuda. Então, quando são esses casos, nós temos que nos organizar melhor. Porque, no fim, nós deixamos algo importante para o doador fazer ou para um parceiro fazer e depois, quando nós não cumprimos com o que o parceiro precisa para fazer o que nós deixamos de fazer, então perdemos tanto a ajuda do parceiro e perdemos tanto o orçamento que nós já tínhamos alocado e retiramos para fazer aquilo. Então, o país sofre. Então, aí, a ajuda começa a se mostrar meio nociva. E não é recorrente, isso. é recorrente, convenhamos. É recorrente É isso no recorrente. país. Sim. Agora, nós tínhamos em 2013, e acho que esta é uma recomendação muito clara, provavelmente, para a organização do próprio governo. Em 2013, antes de 2013, tínhamos aquilo que chamamos de revisão conjunta, em que os parceiros e o governo e a sociedade civil sentavam e harmonizavam o processo de ajuda. A harmonização da ajuda era para maximizar a apropriação da ajuda pelo Estado moçambicano, era para orientar melhor para onde é que vão, quais são os canais de disponibilização, quais são os canais de injeção dessa ajuda, quais são os setores de injeção dessa ajuda, e muitas vezes isso acontecia à luz do PARPA. Na altura era a PARPA 1, depois tivemos o PARPA 2, que é Plano de Ação para a Redução da Pobreza. Mas depois tudo isso foi escangalhado, foi desfeito. Então aí, sem um mecanismo central de articulação da ajuda, a ajuda começou a se espalhar para tudo quanto é canto. Alguém pode te ajudar para destruir para desbravar uma mata, para fazer uma machamba, pois outra pessoa te ajuda para, naquele mesmo local, plantar mais árvores. Significa que é a mesma ajuda, mas é só um exemplo de contradição que estou a dar para mostrar que quando a ajuda não é coordenada, ela já não te leva para frente. Porque alguma ajuda te move para frente, outra ajuda te faz recuar. Então é muito importante, mais uma vez, nos apropriarmos dos planos, programas, setores e os canais pelos quais ou para os quais a ajuda de facto entra na nossa economia, entra no nosso sistema de planificação. Muito obrigado, Dr. Daniel. Vamos então fazer o nosso intervalo neste Economia e Sociedade. Voltamos daqui a pouco, na segunda parte, com mais um tema. Jornadas Científicas do Desporto. Quanto vale o desporto moçambicano na nossa economia? Este um debate que esteve na ordem do dia durante a semana e até o fim de semana, no seio, sobretudo, dos desportistas moçambicanos, mais precisamente dos jornalistas desportivos. Voltamos daqui a pouco. EDM, iluminando a transformação do mundo. Boa noite, estamos de volta. Nesta segunda parte, eu quero acreditar que os desportistas, os homens do desporto, aqueles que têm interesse com o desporto, estarão necessariamente atentos ao que vai ser abordado nesta segunda parte, então, deste Economia e Sociedade. Decorreram na última semana as Jornadas Científicas do Desporto Nacional e muito transpirou deste evento. Na verdade,
questiona-se quanto vale o desporto na economia nacional. Alguns pontos a reter. A contribuição para o PIB no nosso desporto. Qual é que é? As sinergias com outros setores, como por exemplo o turismo. A conta satélite para o desporto e o financiamento a este setor. Sabemos que o desporto move massas, não é? É o escape, sobretudo as modalidades de massas, como o futebol, por exemplo, movimentam massas e servem de escape para os vários problemas com que se depara a sociedade moçambicana. Dr. Egas, vamos então conversar sobre este evento. Questiona-se, foi questionado lá também, o valor, em termos numéricos, do desporto na economia nacional. Bom, este é um tema, quer dizer, a economia do desporto provavelmente seja uma área pouco estudada até por economistas. Eu próprio não sou formado em desporto e, portanto, os meus comentários são, de facto, estritamente econômicos. Quer dizer, estou a analisar o desporto como se estivesse a analisar outro setor qualquer, que é importante na economia. É uma indústria. É uma indústria, assim. Estou a analisar nessa perspectiva como economista. Como economista, estou interessado em saber como qualquer setor pode ser estimulado a contribuir para o PIB, a contribuir para a economia. E temos 3 variáveis principais para qualquer setor. E são essas variáveis que, à luz dos modelos econômicos, são importantes você mexer e calibrar para estimular a economia. E o desporto não foge disto. Se estamos a falar de capital físico, será que as infraestruturas que nós temos, os estádios, temos academias, temos centros de treinamento, que é o capital físico necessário para estimular o desporto, para maximizar o seu potencial contributivo para a economia? Já lhe posso garantir, e que me desculpem os desportistas, não temos infraestruturas em condições para a prática do desporto. O que existe, regra geral, é o que o colono deixou. Sim. Tentamos construir uma e outra coisa, mas não sabemos dinamizar o que existe. Temos o exemplo do Estado Nacional do Zimpeto. Exato. É só um dos exemplos crassos do que temos, do que é a gestão deficitária das nossas infraestruturas. Então, à luz do Prémio Nobel de Economia Solo, já é no chumbar. Porque ele diz que o progresso, o crescimento de qualquer setor ou da economia depende do capital físico. Então, já chumbamos aí no capital físico. O segundo elemento é o capital humano. Temos técnicos, atletas, temos formação, conseguimos formar técnicos e atletas de qualidade, retidos a nível nacional, ou que se destacam internacionalmente, ou que dinamizam, de certa forma, a nossa economia local. É o segundo vetor para estimular, para vermos se o desporto pode ser um elemento de contribuição significativa para a economia. A questão da formação, os técnicos, pessoal, todo ele que desenvolve a prática desportiva, é também deficitária. Quer seja de formação de atletas, treinadores e até dirigentes ou gestores desportivos. Temos algumas instituições de ensino superior a formar, até de ensino médio, a formar técnicos para a gestão desportiva, mas não vai muito além disto. O facto é este, Dr. Egas, o desporto não é levado a sério neste país. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque também navego um pouco nesta área de jornalismo desportivo. Então, a conclusão é que, provavelmente, a contribuição do desporto para o PIB, no nível da Europa, no nível de Portugal, no nível da Alemanha, no nível da França, que ronda dos 2, 3, 4, até 5% do PIB, então certamente que nós estamos lá. Ninguém mediu. É por isso que entra a conta satélite. Sim. Que vamos falar talvez de forma rápida como é que isso ia ajudar. Mas a ideia é essa, é que quando o setor não tem os condimentos, nessa perspectiva, não tem os condimentos necessários para maximizar a sua capacidade contributiva, então não esperamos muita coisa, não esperamos que dele saia muita coisa para o PIB. Então, razão pela qual eu acho, mais uma vez, à luz dos estudos dos países onde o desporto é praticado e é levado com mais seriedade,
a cada dólar, a cada metical, vou falar de euro, porque é lá onde temos os países que têm estudos e que têm contas satélites para medir o desporto. A cada dólar, a cada euro investido no desporto, pode ser dólar, euro ou qualquer outra moeda, o multiplicador do desporto é de cerca de 1,9 a 2,2 dólares em termos de unidades monetárias adicionais. Talvez para quem não entende, o multiplicador é na economia quando você efetua determinada despesa. O PIB é consumo mais investimento, gastos, exportações, que são as partes positivas. Quando uma das componentes positivas pode ser do investimento, aumenta em uma unidade monetária, existe uma cadeia de efeitos. Por exemplo, quando se promove um evento desportivo, pessoas viajam. Quando se promove um evento desportivo, talvez aquelas pessoas que estão ao redor do local onde aquele evento vai ocorrer, vendem coisas. Podemos pegar um exemplo. É um estímulo de comércio. Podemos pegar um exemplo. Por favor. Ainda bem que esta é uma área que também tem algum traquejo. Os jogos da Seleção Nacional de Futebol, os mapas, agregam muita gente. Sim. Tens uma economia à volta do estádio Sim. onde o jogo está a decorrer. Vende-se lá um pouco de tudo. Vemos isto é inegável, mas agora a grande questão é o aproveitamento que é feito disto. Sim. Então, existe um subaproveitamento do multiplicador do desporto para a economia. Esta é a conclusão rápida que se pode tirar dos elementos que trouxe. O que significa que o desporto tem um potencial subaproveitado de contribuir para a economia muito mais do que grande parte dos setores que andam por aí. Okay. Aliás, o único setor que contribui, ou que tem um potencial contributivo mais do que o desporto, é o de tecnologia e inovação, onde o seu multiplicador vai até 3,2%. Mas isso no longo prazo. Significa que o desporto está entre os setores cujas ligações que ele tem com os demais setores lhe confere capacidade contributiva muito mais alta do que os demais setores. Tanto que, do ponto de vista estatístico, a cada 10 pessoas que viajam internacionalmente, uma pessoa tem a ver com, está ligado a desporto. Estamos a dizer que 10% das viagens internacionais estão ligadas a desporto. Então, aí entra o setor de turismo, entra outros setores que são beneficiários naturais da galvanização do setor do desporto. Então, há um subaproveitamento muito grande. Mas por que é este subaproveitamento? Você só subaproveita aquilo que não mede. Nós não medimos o PIB do desporto. Ou seja, não levamos a sério. Se nem sabemos quanto é que contribui para o PIB. Seria uma indústria, efetivamente. Sim, é uma indústria. Nós não sabemos, nós não medimos. Como é que você vai valorizar algo que você não mede? Como é que você vai estimular algo que você não mede? Como é que você vai calibrar as variáveis macroeconômicas e políticas para estimular algo que você não mede? Então, existe, para mim, é natural que o setor esteja sendo subaproveitado, porque nós estamos a medir isto, nós estamos a medir o seu potencial contributivo, nós estamos a medir o seu potencial para o PIB, não temos uma conta satélite. Os outros países, sim, criaram uma conta satélite para o desporto. O que é a conta satélite? Na verdade, é o mesmo tipo de medição que se faz, por exemplo, no setor da agricultura, setor de construção, setor da indústria, da manufatura. Faz-se isso, mas para o desporto. Ou seja, retira-se dos demais setores a parte que está ligada ao desporto, para medirmos qual é o pulsar econômico, qual é o aquecimento econômico que o desporto está a gerar para a economia. Então, eu vou para o setor de turismo, expurgo a parte que é referente ao desporto. Vou para o setor de construção, se se construiu uma estrada, não entra. Mas se se construiu um estádio de futebol, se se construiu, por exemplo, uma pista de atletismo, quando não tens conta satélite, aquela construção entra na conta das construções, entra no setor de construção. Mas com conta satélite, você expurga, dizer que não, sim, é do setor de construção, mas vou tirar a parte que é referente ao desporto. E vai para os outros setores, expurgas a parte referente ao desporto, para medires, e é aí onde vai estar a perceber. Eu acho que fazendo este exercício, Moçambique vai começar a perceber que, afinal de contas,
O turismo, afinal de contas, a construção, afinal de contas, a manufatura, vamos nos já perceber que o desporto, afinal, mexe com tudo. Até mexe com questões de saúde. Em outras palavras, estamos a dizer, quando você estimula a prática desportiva, o desporto é um dos poucos tipos de bens na economia com externalidades positivas. Diferentemente, por exemplo, dos outros bens consumidos, estamos a falar de tabaco, estamos a falar de setor de bebidas alcoólicas. O setor de bebidas alcoólicas, há pouco tempo, há algumas semanas, falamos de chivochongo e os seus efeitos multiplicadores negativos para a economia e para a saúde pública. Nós falamos disso. O desporto, ele contrapõe, ele é um contrapeso a esses todos os setores. É por isso que nós entramos na área de financiamento. Como é que se financia desporto? O desporto normalmente financia-se por se reconhecer que é um setor com externalidades positivas para a economia e para a saúde. Geralmente financia-se com uma parte do imposto que incide sobre os bens com externalidades negativas, os bens prejudiciais à saúde. Sim. Tinha que ser isso. Ou seja, o imposto que é recolhido do tabaco, o imposto que é recolhido do álcool, parte dele, e já está previsto legalmente, 15% devia financiar a atividade desportiva. E na economia é uma questão de lógica. O que faz mal à saúde vai financiar o que faz bem à saúde. Há uma compensação lógica nisso tudo. Mas, infelizmente, se você não mede, não valoriza, e se não valoriza, não financia, e se não financia, vamos continuar como estamos. Depois tens a lei do mecenato também. Sim, na verdade, todos esses elementos estão relativamente ligados à lei do mecenato. Há empresas de jogos, empresas, determinado tipo de empresas, pela tipologia das suas atividades, tinham que ser ou obrigadas, ou as suas ações de responsabilidade social tinham que ser direcionadas para o desporto. O desporto não devia estar a mendigar financiamento. Exato, vive de caridade. Não devia estar a viver de caridade. Vejo o Moçambola é paralisado diversas vezes porque não há dinheiro para movimentar as equipas. É um campeonato praticamente a custo zero. As equipas viajam gratuitamente, vamos assim dizer. Quem tem de pagar a despesa das viagens, voos, regra geral, é a própria organização, que é a Liga Moçambicana de Futebol. Pois é o que a gente vê. A nova gestão da LAM, que exige pré-pagamento, pagas e viagens. Se não pagas, não viajas para o Moçambola. Então, são esses elementos que devem ser vistos, porque a partir do momento que nós reconhecermos essas externalidades positivas que eu fiz referência, não vai ser difícil financiar. Você precisa reconhecer o valor da coisa para ser fácil financiar. A partir do momento que se perceber que o valor gerado, o multiplicador do setor é 2,2 do PIB, vai ser fácil financiar. Olha, se eu mostrar que este negócio é lucrativo, toda a gente estará disposta a colocar lá o seu dinheiro, porque sabe que é lucrativo. Está aí o desafio para os desportistas. Está aí o desafio para os desportistas. É isso, acho que o desafio é este. Mas, acima de tudo, é preciso medir, porque o que faz com que muitas vezes as políticas públicas, os projetos e os programas não logrem os resultados almejados é porque são feitos às cegas. Então, por exemplo, agora não se sabe qual é o setor que tem maior, por exemplo, efeito multiplicador ligado ao desporto, porque nunca se mediu. Por exemplo, imagine que eu descubro num estudo que, olha, existe uma ligação muito forte entre o desporto e o turismo, mais do que o desporto e manufatura. Então, eu já sei que, ao estimular o desporto, ao mesmo tempo que eu faço isso, tenho que garantir que os centros turísticos, os hotéis, os restaurantes, são proporcionalmente estimulados para absorver a demanda que vai ser gerada pelo estímulo da área do desporto. Mas como é que eu consigo ter tudo isso? Medindo, analisando, estudando. Então, é importante que avancemos, e acho que essa discussão já é inevitável, é importante que nós avancemos para a conta satélite do desporto, tal como existe também a conta satélite da saúde, e tornarmos
de facto, o desporto um setor que maximiza o seu potencial de contribuição para a economia. O que lhe posso garantir é que há muito dinheiro a circular no desporto. Vou pegar o exemplo de futebol. Não se sabe quanto um treinador, por exemplo, Costa do Sol, Ferroviário, Machacane, Desportivo, ganha, mas recebem salários churutos. Se até descontam, pagam impostos, porque tem aquela questão da retenção na fonte. Os atletas também não se conhecem, mas noutras paragens todos nós sabemos quanto é que o Reino Unido teve que ser de Moçambique para a gente saber quanto é que ele ganha. Primeiro em França, depois em Espanha e agora na Inglaterra. É público. Os treinadores irem. Quanto é o orçamento de cada clube para o ano? Nós não temos isto no país. Como fazer crescer o desporto desta forma? Eu acho que esse é o papel da organização. Esse é o papel da organização do setor. É o papel, talvez, dos desportistas, dos gestores de desporto também se organizarem para, conjuntamente, fazerem parte da solução, provendo a informação necessária para o Estado. Porque, mais uma vez, até podemos querer medir para influenciar, mas não termos colaboração dos intervenientes do setor do desporto. Então, é preciso haver esse pacto dos stakeholders relevantes na área do desporto, para que daí possamos ter a colaboração necessária desses atores que permitam medir e implementar as políticas necessárias, tanto de financiamento, tanto de dinamização, que resultem na maior valorização do desporto no país. Isto tem de ser regulado. A autoridade tributária não tem um papel nisto? Bom, eu não sei qual é o nível, qual é o arcabouço prático, não sei mais ou menos qual é o nível de abrangência da autoridade tributária ou da legislação em relação a esses aspectos. Mas quando houver vontade de se medir e de se estimular, certamente que vai ser fácil às instituições relevantes darem a informação necessária, processarem os dados necessários e esses dados serem úteis. Não só, mesmo os tais 15% do imposto sobre o consumo específico de produtos como o tabaco, não vai para o desporto. Mas provavelmente pode ser fácil dizer que não vai para o desporto porque não está organizado. Então, como é que eu vou injetar recursos num setor que eu nem sei quanto é que traz, que tudo está meio que às escuras? Como é que eu vou atirar no escuro? Então, talvez até estamos a reclamar que os 15% não vão para o desporto, talvez o Estado também está a ter a devida cautela de não querer canalizar valores sem saber qual é a arquitetura institucional e organizacional do setor do desporto que permita maximizar a utilidade do valor que é canalizado para este setor. Então, temos esse desafio importante, porque, do contrário, nós, de facto, mesmo com talentos, mesmo com potencial turístico, subaproveitamos tudo, subaproveitamos o potencial existente de talentos, subaproveitamos a população jovem que existe e até subaproveitamos o potencial da unidade nacional de que tanto se fala. Porque o desporto, coincidentemente, mesmo no período das manifestações, parece que o único momento onde se teve menor nível de tensões, pelo menos de forma comparativa, foi aquele momento onde os mambas estavam a jogar. Quer dizer, aí já não interessa se você é de que cor ou de qual é a sua cor, então toda a gente é para os mambas ganhar. Então, o desporto também tem esse potencial de minimizar as tensões sociais e assegurar algum nível de coesão social. E está sendo subaproveitado este potencial, que eu acredito que devia fazer parte do plano estratégico de unidade nacional. Então, são esses elementos que muitas vezes são subaproveitados e que poderíamos fazer diferente, poderíamos fazer melhor. E, como economista, eu digo que é um multiplicador que não está sendo maximizado, ou pelo menos, se está sendo maximizado, poderia ser feito melhor se pudéssemos medir e direcionar melhor as nossas políticas em função dos números que o desporto nos dá. Muitíssimo obrigado, Dr. Egas Daniel, por esta mais uma participação semanal
aqui às terças-feiras no Economia e Sociedade, onde olhamos praticamente para 3 temas: a questão do 13º salário na função pública, os 50 anos da ajuda externa em Moçambique e as jornadas científicas do desporto. Quanto vale o desporto na economia nacional? Foi com enorme gosto que estivemos. Agradecer aqui mais uma vez ao Dr. Egas Daniel por esta participação. Nos voltamos a ver-nos para a semana. Boa noite e um bom descanso.